Eu quero convidar você, então, para nós meditarmos na palavra de Deus. Uma nova história é o tema da pregação de hoje. E o texto está em 1 Crônicas, no capítulo 4, o versículo 9 e 10. Está sendo projetado aí na sua tela. Eu quero que você preste muita atenção na leitura do texto. Vamos lá. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, o mais ilustre da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Quero que você guarde essa expressão, tá? Ela deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes orou ao Senhor, Deus de Israel: ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção de Deus para esse texto, para esta pregação. E a minha oração vai ser principalmente para você conseguir prestar atenção. Como eu disse, é um desafio muito grande nós, de uma forma remota, tá? Online, prestarmos atenção. No ambiente de casa, onde estivermos, é muito complicado. Mas é muito importante você pedir a ajuda de Deus, porque essa pregação pode ser decisiva na sua vida. Pode somar muito na sua vida, pode abençoar muito você, pode te dar uma perspectiva nova, pode trazer ânimo, graça, força, poder. Então ouça. Para que ela chegue no seu coração, primeiro tem que passar para a sua mente. E para que ela chegue na sua mente, para ser inteligível, você precisa ouvi-la. Então, para você ouvi-la, você tem que prestar atenção. Então, cuidado com distrações agora. Por isso eu quero orar por você, tá? Vamos orar. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, que a tua bênção esteja conosco agora, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações uma palavra que nos dê direção, ânimo, graça, poder, coragem. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Fale conosco, que os nossos ouvidos estão abertos. Nossa atenção é tua. Queremos te honrar em dar ao Senhor o melhor desse tempo, o melhor das nossas vidas. E nós queremos dar o melhor da nossa atenção. Fale conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Eu amo esses dois versículos sobre a história de Jabes. É interessante que esses dois versículos, eles estão no meio, ou estão inseridos no meio da genealogia de Crônicas. Crônicas, quando começa a falar sobre a história dos reis de Israel, coloca a genealogia. E você sabe que é muito complicado lermos genealogia, principalmente com nomes diferentes, nomes esquisitos, nomes não usuais. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9 de Crônicas, é só genealogia. Fulano gerou Beltrano, que por sua vez gerou Cicrano, e aí vai. Então, genealogia. Não há história, não há exortações, não há nada do capítulo 1 ao capítulo 9 de Crônicas, exceto Jabes. 2 versículos, que podemos garimpá-los e trazer uma mensagem poderosa para as nossas vidas. A primeira vez que eu li esse livro, chamado A Oração de Jabes, como que marcou, como que falou comigo. Eu já preguei várias vezes aqui na igreja. E hoje eu quero pregar novamente nesse texto, mas com outra perspectiva, porque a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, ela nos dá uma perspectiva nova, nos dá uma mensagem nova, de acordo com aquilo que nós passamos. E eu quero trazer sobre esse tema uma nova história, meditar sobre a vida de Jabes, tá? A vida de Jabes. Quem foi Jabes? Quem foi Jabes? Se nós pegarmos o nome Jabes em hebraico, significa aquele que causa dor. Aquele que causa dor. O versículo que nós lemos, capítulo 4, Crônicas 4, versículo 9, diz que a sua mãe colocou o nome dele Jabes, porque teve grandes dores no parto. Então, as dores foram tão intensas, que a hora que ele nasceu, ela colocou o nome, aquele que causa dor.
Então ficou esse o nome dele, aquele que causa dor. No Oriente, nas culturas orientais, o nome é muito forte. As pessoas, elas colocam o nome dentro daquilo que elas desejam que o filho seja, a personalidade, o propósito de vida. Então, quando nós colocamos os nomes, por exemplo, Jabes, aquele que causa dor, ele era literalmente chamado aquele que causa dor. Aquele que causa dor, vem aqui. Aquele que causa dor, vem comer. Aquele que causa dor, vai tomar banho. Então, o nome estava muito ligado à personalidade, estava muito ligado à história. O nome estava muito ligado ao propósito de vida. Então, qual que foi o propósito de vida definido para a mãe de Jabes? Qual foi o propósito de vida definido para o pai de Jabes? Você vai causar dor. Você vai sofrer, você vai ter dores e você vai causar dores. Já imaginou? Você já pensou em uma pessoa ser chamada aquele que causa dor? Nós não podemos escolher a nossa família. Nós não podemos escolher de onde nós viemos. Nós não podemos escolher muitas coisas em nossas vidas. Tem muitas coisas que acontecem conosco que vão além das nossas escolhas. E nós somos acometidos muitas vezes por situações que estão fora do nosso controle. Você não escolheu o pai que você teve, nem a mãe que você teve. E pode ter faltado alguma coisa lá atrás. Pode ter tido algumas coisas lá que devem ter te prejudicado muito, como muitas pessoas, porque nascemos no meio de uma sociedade doente. O pecado tem adoecido a sociedade. Você percebe em você vários problemas emocionais, vários problemas psicológicos, vários problemas espirituais, vários problemas físicos, consequência da sociedade caída que nós temos. Então, pessoas doentes geram pessoas doentes. Pessoas doentes ferem pessoas doentes e geram outras pessoas doentes. Então, muitas pessoas trazem uma carga negativa muito grande da família, trazem uma carga muito negativa da vida, trazem uma carga muito negativa de coisas que sobrepujam, que vão além daquilo que nós conseguimos controlar. Então, isso é muito importante entender. Agora, o que nós podemos tirar de prático na vida de Jabes? Ele não aceitou isto. Ele falou assim, eu não quero isso para a minha vida. Ele rompeu com isto. Por isso que diz no versículo 10, que ele foi, ou no versículo 9, quando cita Jabes, que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, ele rompeu com a mediocridade. O que é mediocridade? É a média. Ele quis ser ilustre, ele quis ser notável. Ele quis ser uma pessoa diferente, que viria a viver melhor, com todo o seu potencial. E a partir daí ele fez por onde? Ele começou uma nova história na sua vida, porque houve uma decisão. Ele buscou Deus, agiu, Deus o abençoou. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Teve muitas coisas que aconteceram comigo, que aconteceram com você, que nós não conseguimos controlar, coisas que vieram lá de trás, coisas que machucaram muito você, talvez lá da tua infância, talvez lá da tua adolescência, ou relacionamentos. Como que nós somos feridos através de relacionamentos, injustiças. Agora cabe a nós termos uma posição diante disto. Sermos pessoas ilustres, notáveis e canalizarmos a nossa fé para um grande Deus que pode nos ajudar. Há esperança para você. Este ano foi um ano difícil demais, um ano desafiador demais. Mas eu creio que a coisa mais poderosa que nós podemos tirar desse ano, o maior aprendizado que podemos tirar para nós esse ano, que é impossível viver sem Deus, é impossível viver sem fé. Os recursos humanos falham. O homem e a humanidade, com toda a sua prepotência, se curva diante de um vírus. O medo toma conta. As coisas saem do controle.
Este ano nós aprendemos mais do que nunca que é impossível viver sem Deus, que é impossível viver sem fé. Então nós podemos tirar, através desse aprendizado, apesar de tudo que aconteceu, olhar hoje, no último domingo de 2020, poucos dias para o final deste ano, mas olharmos para 2021 querendo uma nova história. Eu fui machucado, coisas que saíram do meu controle, coisas que eu não consegui administrar, mas pela graça de Deus eu posso ter esperança. E o que fazer para ter esperança? O que Jabes fez? O que eu posso aprender com Jabes? Qual que é a mensagem de Deus para a minha vida hoje, para ter uma nova história? É sobre isso que eu quero pensar com você, de uma forma muito breve, rápida, concisa, mas ao mesmo tempo prática, incisiva. Eu quero te dar um mapa para que você também seja uma pessoa ilustre, não medíocre, vivendo com medo no meio de uma sociedade com medo, vivendo ansioso no meio de uma sociedade ansiosa, vivendo com amargura no meio de uma sociedade amargurada, vivendo de uma forma materializada ou materialista diante de uma sociedade totalmente materialista e consumida. Eu posso viver diferente, eu posso dar um novo rumo na minha vida, eu posso fazer algo novo, ser ilustre e sair da minha mediocridade e da mediocridade que essa sociedade vive. E são para poucos, tá? A minoria está aqui, a maioria está aqui, mas eu posso escolher onde eu quero ficar. Eu posso escolher onde eu quero ficar. Deus queira que você escolha ser ilustre, uma nova história, um novo rumo, vencer todas as amarras do passado e olhar para frente com perspectiva. A primeira coisa que eu quero destacar, o exemplo de Jabes. Se nós pegarmos o versículo 10, quando diz aquele que causa dor, quando ele diz que ele foi o mais ilustre porque ele não aceitou aquilo, a primeira coisa que diz, ele orou ao Deus de Israel. O versículo 10 começa dessa forma: ele buscou Deus, isso foi decisivo na vida dele. Ele canalizou a sua fé. Eu não preciso ter uma grande fé, eu preciso ter uma pequena fé que seja, mas num grande Deus. Jesus disse, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nem que seja pequena, mas viva, ela pode ser cuidada, tratada, ela pode crescer, e o grão de mostarda se torna a maior das hortaliças. Ou seja, é uma fé viva que Deus deseja, mas centrada na pessoa dele. Olhar para ele e dizer, o Senhor é a minha esperança. O que eu posso fazer de prático? Canalizar a minha fé na pessoa de Deus. Por que parece que isso é tão óbvio, né? Parece que isso é tão claro, mas só que nós temos, de uma forma assim muito conturbada, confusa, desfocado, muitas vezes, a nossa fé. Nós temos colocado muito a nossa fé na ciência. Temos colocado muito a nossa fé na medicina. Temos colocado muito a nossa fé em homens. Nós temos colocado muito a nossa fé em coisas palpáveis. Outras pessoas têm colocado a sua fé em horóscopo. Você sabe de onde veio o horóscopo? Se você é filho de Deus, é incabível você acreditar em horóscopo. Como que os astros vão controlar minha vida? Como que os astros vão dominar minha vida? Isso é totalmente ridículo. Mas pessoas acreditam em horóscopo. Pessoas que se dizem filhas de Deus acreditam em tarô, necromancia, consulta aos mortos, espiritualismos. Precisamos começar a entender onde estamos colocando a nossa fé. Se você acredita em tudo, você não acredita em nada. Eu preciso começar a definir onde que eu vou colocar a minha fé. É por isso que esta igreja, ela prega a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque ali é um lugar seguro. Ali não tem como errar. Ali nós temos um alicerce. A minha fé está baseada na pessoa de Deus
e esta pessoa de Deus é revelada na palavra dele, nada mais do que isto. Não podemos sair daquilo que foi revelado. Então, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós vamos começar a entender que Ele é o que controla tudo. O universo conspira. Que o universo conspira? É Deus que é o Senhor. Se as pessoas fazem alguma coisa e as coisas dão certo, é porque Deus, na sua misericórdia, fez com que aquilo desse certo. Não existe conspiração cósmica para ajudar alguém. É um Deus Todo-Poderoso que está por trás para agir, para abençoar, para curar, para renovar. Então é muito importante eu entender isto, canalizar a minha fé nele, na pessoa dele. Isto é tão básico, mas nós vivemos numa sociedade tão longe de Deus, tão longe da palavra de Deus, e somos infectados, somos afetados, somos iludidos. Por isso que eu digo da necessidade, a necessidade de você conhecer a palavra de Deus, a necessidade de você frequentar uma igreja, a necessidade de você ter um rumo na tua vida, um caminho a seguir, saber este é o caminho. Por quê? Porque Deus revela que este é o caminho e você vai experimentar isto. Eu quero fazer um desafio para você. Você quer ter uma nova história, você quer ter um novo futuro, você quer ter um novo 2021 muito diferente deste 2020 e dos outros anos pregressos. Você quer de fato viver o novo, comece a buscar a Deus com mais responsabilidade, com mais entusiasmo, com mais firmeza, com mais resiliência, com mais fé. Alimente essa fé. Faça por onde. A minha vida vai mudar. Todas aquelas dificuldades que eu tive, eu vou superá-las se eu canalizar a minha fé na pessoa certa, que é a pessoa de Deus. Faltou amor do seu pai quando você era pequeno? Faltou amor da sua mãe? Faltou compreensão? Faltou? A sua mãe e seu pai foram instrumentos de Deus para abençoar sua vida, ou para abençoarem a sua vida. Foram instrumentos. Deus colocou-os ali. Por algum motivo, isso não chegou em você. A boa notícia, eles eram instrumentos, mas a fonte continua lá. A fonte continua lá. Se esse instrumento falhou, você pode ir direto na fonte. Dizer para Deus, eu preciso deste amor, eu preciso de ajuda, eu preciso de graça, eu preciso olhar para frente. Eu preciso de aceitação. Uma coisa que eu achei impressionante na vida de Jabes é que ele sabia quem ele era. Sabe o que significa isso? Identidade. Se eu sou de Deus, eu vou buscar nele aquilo que eu preciso. Homens podem falhar, pessoas podem falhar, mas eu vou buscar na fonte aquilo que eu preciso. Aquele que causa dor, não, eu não causo dor. Eu não causo dor. Eu não sou uma pessoa inconstante. Eu não sou uma pessoa raivosa. Eu não sou uma pessoa imatura. Eu não sou. Eu sou de Deus. E se o meu comportamento tem demonstrado isso, eu posso mudá-lo, porque eu sei quem eu sou. Você não tem tendência à depressão. Você é de Deus. Você pode estar passando momentos difíceis, mas para com isto. Para de ficar olhando para trás. Faltou lá atrás? Infelizmente faltou. Mas olha para frente, Deus pode suprir e curar você. Para de complicar a sua vida. O novo nunca vai chegar, a história nova nunca vai chegar. Se você continuar pensando, aquele que causa dor, eu causo dor, eu faço isso, eu sou aquilo, para com isto.
Busque a Deus de todo o seu coração, peça cura interior. O que precisa fazer? Agradecer mais? Comece a agradecer. O que precisa fazer? Orar mais, jejuar mais? Faça! Faça! Foi esta a oração de Jabes. Para eu ter uma nova história, eu tenho que buscar a Deus e ser ousado. Foi o que ele fez, ele foi ousado. Talvez ele veio de uma família muito pobre, carente, difícil, complicada. Era tão complicada que eles deram esse nome para ele, não precisa falar mais nada. Como você vai pegar uma criança e colocar o nome dela de aquele que causa dor? Por aí você imagina a família que ele teve. E a oração que ele fez, orou ao Senhor Deus de Israel e disse, olha a oração dele, Senhor, alarga minhas fronteiras, me dê terras, livra-me do mal, eu não quero sofrer. Eu não nasci para fazer ninguém sofrer, eu não nasci para sofrer. Esta foi a síntese da oração dele, a oração curta. Mas ele sabia o que ele queria para a vida dele. Por isso que ele foi ilustre, por isso que ele saiu da mediocridade, por isso que ele foi além. Porque ele disse, eu não quero viver isto. Eu quero quebrar com isto. E ele não foi para psicólogo, ele não foi para coach, ele não foi para os amigos, ele foi para Deus. Ele não foi para um psiquiatra. Ele foi para Deus. Todas essas pessoas que eu citei aqui podem ajudar sim, mas se Deus não intervir na história, elas não vão poder fazer nada por você. Porque você precisa de uma cura que só Deus pode curar. É só Deus que pode tocar no seu interior, é só Deus que pode trazer cura à sua alma. É só Deus que pode mudar a sua sorte. A ciência é maravilhosa, mas é muito complicado eu pôr na prática quando eu estou doente. E é só Deus que pode curar. Eu preciso muitas vezes sim de um psicólogo, de um coach, de um psiquiatra. Mas se a minha fé não prevalecer, todas essas ciências humanas não passam de ciências humanas. Nós temos o poder em nossas mãos chamado Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos um poder em nossas mãos chamado milagre de Deus. Ele foi ousado. A fé dele levou a buscar e a fé dele levou a dizer, Senhor, alarga a minha fronteira. Alarga a minha mente, alarga a minha visão. Eu acredito que este é o maior desafio nosso. No mundo medíocre, num mundo confinado, num mundo onde o medo prevalece. Você já parou para pensar, porque agora parece que é proibido pensar. É proibido pensar. Quando você externa uma opinião, você é crucificado, você é julgado, você é censurado. Mas se você já parou para pensar, por que a mídia tem imprimido tanto medo assim na população? Já parou para pensar que falaram que em agosto teria mais de 1 milhão de mortos por causa do coronavírus, que o exército ia passar nas ruas pegando os corpos jogados? Já parou para pensar que isso não aconteceu? Já parou para pensar que essa segunda onda pode ser uma enganação, uma terceira onda? Já parou para pensar que o medo está tomando conta da sua vida? Eu não estou minimizando nada e nem sou negacionista. A coisa está séria, está complicada, mas para de ouvir esses noticiários. Para de acreditar em tudo. Em nome de Jesus, questione. Em nome de Jesus, diga para Deus, alarga minha fronteira. Alarga minha visão. E principalmente me dê fé para viver. E viver bem. Senão o novo não vai chegar. O novo nunca virá. O medo te manieta. O medo te paralisa. A ansiedade acaba com você. Pode mudar o calendário, pode mudar 2020 para 2021, 2021 para 2023, mas se você não agir de uma forma positiva, diferenciada, a vida não vai mudar. 1º de janeiro será igual. O que eu preciso? Atitude. Alarga a minha fronteira. Como? Comece a agradecer mais.
Comece a reclamar menos. Comece a pedir mais motivação. Comece a olhar a vida com mais graça. Para de focar no que falta. Comece a focar naquilo que você tem. Não faltou nada. Você está aí vivo. Você está com a sua família. Você pode olhar para 2021 e dizer, dias melhores virão. E você pode então sonhar. Coisas novas podem acontecer, mas seja ousado. Saia disto. Canalize a sua fé na pessoa certa. E faça por onde? Eu quero encerrar colocando uma terceira coisa que Jabes fez. Ele buscou Deus, canalizou a sua fé na pessoa certa. Como eu disse, eu não preciso ter uma grande fé, eu preciso ter uma fé num grande Deus. Porque Ele vai me dar experiências e essa fé com o tempo vai crescer. Eu vou ser ousado, Senhor, alarga a minha fronteira e me ajude a viver como de fato eu preciso viver. Porque se eu continuar agindo do jeito que eu estou agindo, eu vou continuar colhendo o que eu estou colhendo. Se você não tiver amor próprio, as pessoas vão continuar pisando em você. Se você não começar a se valorizar, as pessoas não vão te valorizar. Então isso é cristianismo prático. Isso é a fé na prática, é alargar a fronteira. É dizer para Deus, Senhor, me dê uma visão mais ampla da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, então eu tenho que me amar. Seja ousado para viver o novo. Seja ousado. Em terceiro lugar, Jabes viveu de fato o novo. Porque ele disse para Deus, eu não quero dor. Eu não quero passar por isto. E eu não quero causar dor também. E sabe o que diz lá no final do versículo 10? E Deus concedeu o que ele pediu. Quando eu busco Deus, eu encontro. Quando eu bato, a porta abre. Quando eu peço, eu recebo. Sabe o que falta para nós? Bater, pedir, insistir. Sabe o que falta para nós? Submissão. Sabe o que falta para nós? Fé. Mas é uma fé prática. Todo mundo acredita em Deus. Mas é confiar no caráter dele. É confiar nele. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me frustrar. Como diz o Salmo, aquele que confia no Senhor nunca será envergonhado. Eu nunca serei envergonhado se eu depositar a minha fé nesse Deus. Então, a partir daí, Jabes viveu o novo. Porque ele fez por onde? Você nunca viverá o novo. Eu nunca viverei o novo. Se eu continuar com atitudes velhas, retrógradas. Atitudes que têm me feito mal. Em nome de Jesus. Você é filho de Deus, essa é a tua identidade. Você é de Deus. Então você pode viver de uma forma ilustre, sim. É só começar a confiar mais nele, buscá-lo com mais insistência. Ter mais resignação, ter mais resiliência, ter mais firmeza. E ter mais paciência para continuar apesar de. Vê uma dificuldade, não desanime. Vê um período complicado, é Deus testando a sua fé. E agradeça mais. Seja mais grato. Isto é a fé na prática. Deus abençoe muito você. Deus restaure você. Deus renove você. Deus traga um novo para a sua vida. Que a bênção do eterno esteja com você. Olha para Jabes e diga, eu quero algo novo para mim. Como ele, eu vou assumir hoje uma postura nova. Como ele, neste último domingo do ano, eu vou assumir uma postura nova. Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida. Deus te renove e te traga esperança e fé. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.